Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guedes do Física Veste. Para que você que tem dificuldade em eletricidade, que apanha um pouquinho ali na eletrostática, que é uma parte mais pesada da elétrica, você vai ver que ela não tem essa dificuldade toda se você tiver uma cadência aí de ritmo, de estudo, se você tiver um acompanhamento legal. E eu estou aqui para te ajudar. Tudo bem? Então vamos começar, pessoal, falando do principal. Não importa se você está estudando eletrostática, eletrodinâmica ou eletromagnetismo. Para quem ainda não entendeu do que eu estou falando, vamos pensar o seguinte: eletrostática é o estudo da carga elétrica e das propriedades dessa carga. A eletrodinâmica, ela vai se preocupar mais com aquela parte de circuito elétrico, com circuito em série, paralelo, gerador, receptor, lei de Kirchhoff, que é considerada uma parte, menos difícil da matéria. E tem o eletromagnetismo, que é de longe a parte mais complexa desse conjunto, que vem caindo com recorrência no Enem, que o pessoal apanha um pouquinho. Por quê? Vamos pensar um pouquinho na questão do Enem. Galera, quanto mais difícil é a questão, mais ela vai valer para você. Então não tenha dúvida que não é uma questão de médio, fácil ou difícil. É uma questão contínua. As questões da prova de ciência da natureza, elas vão crescendo a dificuldade. E aí, como é que eu faço, professor? Não tenha dúvida. Agora sim, as questões de eletromagnetismo são as que têm maior índice de erro. Portanto, costumam ser as questões que mais têm peso, quer dizer, mais valem. Lógico, tem toda uma série de detalhes aí para a gente pensar, que depois, num outro vídeo, a gente pode pensar nisso. Mas agora, eu queria ver com vocês como é que você se dá bem nessa parte de eletrostática, que é uma matéria intermediária. Só que com ela, se você domina legal a eletrostática, a eletrodinâmica vai virar um passeio no parque e o eletromagnetismo deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças para você. Tudo bem? Então vamos começar do começo. Quando você estuda eletricidade, o primeiro conceito que você é obrigado a entender é o do átomo. Tá, mas beleza, professor, isso eu já vi na aula de química, o átomo é um cara legal, eu sei que o átomo ele é a estrutura, a unidade básica aí da matéria, e que dentro dele tem próton, tem um nêutron, tem um elétron. Tranquilo, não vou discutir essa parte com você. O que eu tô querendo saber é o seguinte: volta no tempo, vai lá na aula do 9º ano, 8ª série, se você é da minha época, na época em que a tia Candoca dava aula para você de ciências e dizia assim: gente, olha só, o átomo é essa bolinha legal. Dentro do átomo tem uma estrutura que a gente chama de núcleo. Dentro do núcleo moram uns carinhas aqui que a gente chama de próton e nêutron. Ah, tá. E aqui nessa em volta, que parece a clara de um ovo, não é. É uma espécie, está mais para uma nuvem. Moram os elétrons. Essa região se chama eletrosfera. Isso, lá na 8ª série do 9º ano você aprendeu isso aqui. E viu que na eletrosfera é um grande vazio e que dentro desse grande vazio moram os tais elétrons. Você nunca viu um elétron. Então, se você nunca viu um elétron, imagina um elétron assim, um smilezinho que meus alunos costumam batizar ele de Wilbur. Esse é o Wilbur. Muito bem. Aí, até aqui você não viu novidade. Meu problema vem agora. Salvo engano, a tia Candoca olhava para você e falava assim: então tá, o próton, ele é uma carga positiva. Isso. O elétron é uma carga negativa, né? E o nêutron é neutro, não é mesmo? Não tem carga. Mó saudade da tia Candoca lá do 9º ano. Mas, galera, tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu disser para você que você é sangue, o que você acha desse termo, dessa expressão? Ficou ruim? Porque onde é que está o problema? Está no verbo? Não é o verbo ser, né? O verbo mais legal seria o verbo ter. Você tem sangue no corpo. Pois é. O elétron, galera, ele não é carga. Ele tem carga. O próton também, ele não é uma carga, mas ele tem carga. Pegou a diferença? Então tá bom. Então se o elétron... Ah, professor, mas isso não tem nada demais. Não, isso tem tudo demais. É por causa de um negocinho desse tamanho que uma série de coisas lá na frente você não consegue entender.
Então, olha só, se o elétron ele é, ou melhor, se ele tem, tá vendo? A tia Candoca deixou coisa enfiada na minha cabeça. Se o elétron ele tem carga elétrica, então eu vou chamar a partir de agora o elétron de portador de carga, que é diferente de carga. Percebeu? Isso aqui é quem tem a carga, isso é a carga. Tranquilo? Então tá. Professor, mas aí vem uma questão. Eu, por exemplo, eu tenho sangue. Se alguém me perguntar quanto de sangue eu tenho, eu vou poder dizer para o cara, eu tenho 5 litros de sangue. Ou eu tenho 6 litros de sangue, depende do tamanho do boi, né? Pois é. E o elétron? Quanto ele tem de carga? Então vamos começar conversando assim. Como é que eu conto carga elétrica? Carga elétrica é medida em quê? Porque sangue a gente mede em litros. Mas e a carga elétrica? A gente mede em quê? Então vem aqui, vamos estudar essa carga. A carga elementar, como qualquer outra carga, a unidade de medida dela vai ser o coulomb. Então eu vou perguntar quantos coulombs de carga elétrica o elétron tem dentro dele. Professor, o elétron tem carga dentro dele? O elétron tem carga dentro dele. Vamos ver como? Eu falei com você que eu ia te mostrar como é que é a questão da carga do elétron, não é isso? Então tá bom, tá aqui. Aqui está o Wilbur, em seu estado natural, mas se a gente quer estudar uma carga que está dentro do Wilbur, então a gente vai lá e corta o Wilbur. É óbvio que ele não ficou lá muito contente com essa mudança, mas está aqui. Cortou o Wilbur, ele agora está fatiado e você vê que saiu uma gosminha, um sangue dele. Isso aqui é a carga elétrica. Pessoal, se isso aqui é a carga elétrica, eu preciso saber quanto de carga elétrica saiu aqui dele. Sabe por que esse número é importante? Porque todo elétron tem a mesma quantidade de carga. Percebeu? Se todo elétron tem a mesma quantidade de carga, essa carga é elementar, ela é fundamental. Esse número você precisa decorar? Já te adianto, não precisa você decorar. Porque sempre que isso cai na prova, que é exigido de alguma forma de você, ele vai te dar. Mas não é porque você não precisa decorar que não é legal você saber quanto é, do que se trata. Vem aqui. Se essa é a carga elementar, ela vale, olha que número bonito, 1,6. Só isso? Não. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse aqui, esse número horroroso, ele é a carga de um único mísero elétron. Então você não tem 5 litros de sangue no corpo? Seu cachorro tem, sei lá, 2 litros de sangue no corpo? Pois é. A menor quantidade de carga encontrada na natureza, mentira. A menor quantidade de carga encontrada na natureza é essa aqui. Por que eu falei que é mentira? Porque na física moderna a gente descobriu que tem cargas menores, mas agora não preciso disso. Tá? É só para ninguém me chamar de burro. Ele não sabia, não, eu sei. Mas para o vestibular, para tudo que diz respeito à física clássica, isso aqui para você dá e sobra. Beleza? Então, peraí um pouquinho, professor, mas e aquele papo de que o elétron é negativo? Ô, irmão, sabe aquele papo do RH sanguíneo? Você não tem o RH positivo e negativo? Pois é, a carga pode ser positiva ou negativa também. O elétron tem do tipo negativo e o próton tem do tipo positivo. A propósito, lembra aquele que eu falei para você que falar que o nêutron não tem carga está errado? Porque o nêutron tem carga. Só que ele tem carga positiva e negativa. Em igual quantidade, se eu somar tudo, quanto é que dá? 0. Então, pessoal, se eu pegar um próton, olha aqui, um próton, a carga dele é positiva por definição. Quanto o próton tem de carga? O próton tem mais 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Beleza. E o elétron, professor? A gente conversou agora. O elétron, pegar um elétron, ele tem por definição negativo, beleza? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tranquilo? Tá, professor. Então, peraí, se eu pego um átomo, agora pensa no átomo de novo. Vamos pegar aqui uns bocinhos, uma coisa ligeira, só aqui, ó. Eu peguei um átomo. Aí você vira para mim e diz assim, que nesse átomo eu tenho, sei lá, mais 12
prótons. Mais 12 não, imbecil. 12 prótons. Ah, então ele tem carga positiva. Claro que ele tem positiva. Quanto que ele tem de carga positiva? Vamos pensar. Se cada próton tem isso aqui, então ele vai ter uma quantidade de carga aqui, Qzão, de 12 vezes 1,6 10 a menos 19. Beleza? Isso é um núcleo. Professor, e os elétrons? Se isso aqui for um cara neutro, se eu pegar aqui, ó, um cara neutro, eu vou dizer que na eletrosfera desse cara tem quantos elétrons? 12 elétrons. Então, se eu pensar em quanto de carga elétrica tem por causa dos elétrons, o que eu vou ter que dizer para você? Que ele vai ter uma carga de 12 vezes menos 1,6 10 a menos 19 coulombs. Fez sentido? Legal. Esse é o cara neutro. Então, galera, vamos guardar uma coisa agora importantíssima. Neutro é diferente de não ter carga. Percebeu a diferença? Neutro é diferente de não ter carga. Porque um cara neutro, ele até tem carga, mas a soma de todas as cargas dele dá zero. Então isso aqui, por exemplo, eu posso dizer que é um átomo neutro, porque ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Porque se ele te perder elétron ou ganhar elétron, ele não vai mais ser um átomo, ele vai ser um íon. Vamos lembrar o que é o íon? O íon é um átomo que perdeu um elétron ou ganhou elétron. Pode ser um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Geralmente é nessa faixa. Ele pode perder ou ganhar. Se ele perde elétron, ele fica com excesso de carga positiva. Se ele ganha elétron, ele passa a ficar com excesso de carga negativa, que é aquilo que você chama de ânion e cátion, ou catodo, anodo. Mudou a nomenclatura. Eu sou de 1812 e eu não sou professor de química. E na prova também não se estuda fonética de física, não é isso? Então não tem problema. Eu vou chamar de cátodo, catodo, anodo, ânodo, tanto faz. Tudo bem? O importante é você entender o que significa. Ganhou elétron, ficou com excesso de carga negativa. Perdeu elétron, ficou com excesso de carga positiva. Pessoal, então resumindo esse bloco dessa aula de hoje, a gente basicamente tentou entender aqui o que é carga elétrica, os principais conceitos. A gente viu que carga elétrica é diferente de elétron e de próton. A gente viu que próton, elétron, esses caras são portadores de carga elétrica, porque eles têm carga. Lembra da brincadeirinha? Você não é sangue, você tem sangue. Assim como o elétron, ele não é carga, ele tem carga. Eu preciso muito de verdade que na sua cabeça esteja muito claro a diferença entre o que é a carga e o que é o portador de carga, né? Os íons também são portadores de carga. Eu posso ser um portador de carga porque se eu tiro, por exemplo, elétrons do corpo ou coloco excesso de elétrons no meu corpo, eu passo a ter carga elétrica diferente de zero, portanto eu passo a ser um portador. Muito bem. Uma vez que eu saiba o que é portador, eu sei que a quantidade de carga elétrica que um corpo pode ter é proporcional ao número de elétrons, prótons e íons que ele tem, vezes a carga elétrica de cada um, que é a carga elementar. Ou seja, quanto maior é o número de portadores de carga, vezes a carga de cada um, mais carga total você tem. Beleza? Lembra que na química, a química se preocupa muito com a quantidade de portadores de carga. A química está preocupada em quantos elétrons a mais ou a menos aquele átomo tem. A gente não está tão preocupado com isso. A gente se preocupa mais com a quantidade de carga que isso quer dizer. Lembrando que a carga de cada próton ou de cada elétron é igual. Igual a quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O próton tem um tipo de carga positivo, o elétron possui um tipo de carga negativo. Por isso, quando você tem um próton e um elétron próximo um do outro, eletricamente o seu corpo está o quê? Neutro. Falando em corpo neutro, vamos lembrar? Não existe corpo sem carga. O que existe é um corpo neutro. Se você pega um pedaço, uma folha de papel, que você esteja anotando alguma coisa aí, eu posso dizer que essa folha de papel não tem carga? Claro que não. Porque essa folha é feita de quê, cara? Essa folha é feita de próton, ela é feita de elétron, ela é feita de nêutron, e até o nêutron tem carga.
Agora, quando você soma tudo, tá, se der algebricamente uma quantidade de carga zero, beleza, então o seu corpo é no máximo neutro. Se o corpo não tiver neutro, quer dizer, se ele tiver excesso de carga, aí ele está um corpo eletrizado. Então, corpo neutro é diferente de corpo eletrizado. E corpo sem carga não existe. Beleza? Vamos combinar desse jeito? Não vai nessa de que esse comecinho, ele é bobinho, portanto eu posso pular. Porque para você entender alguma coisa do que eu vou falar ali na frente, essa aula de hoje ela tem que estar afiadíssima. Tudo que eu falei aqui tem uma razão de ser. Cada brincadeira que a gente faz aqui tem uma razão de ser. É porque são gatilhos que eu vou colocando na tua cabeça para que lá na frente eu possa chegar para você e falar assim, galera, lembra quando eu falei tal coisa? Pois é, resgata lá daquela brincadeirinha, daquela piadinha, traz agora para cá, porque agora eu vou usar. Então assim, assiste a aula toda. Se você acha que eu estou sendo muito bobinho, você está se iludindo. Eu estou só preparando o terreno para que lá na frente, quando a matéria realmente ficar o bichão, você esteja pronto, assentado para fazer tudo e decolar. Beleza? A gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço.